Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao canal da Minato Consulting. E hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouquinho do que aconteceu para mim de destaque nos mercados. Não ligado ao mercado financeiro, mas em detalhes de ordem fiscal e de ordem de economia internacional. Acho que é interessante a gente analisar um pouquinho de China e um pouquinho do que pode ser votado a semana que vem no Brasil. Falando inicialmente de China, o que eu queria passar para vocês foi a divulgação do PIB chinês desse segundo quarto, que após a China sofrer um achatamento do PIB no primeiro quarto de 6,8, que para muitos foi a maior contração desde o final da Revolução Cultural em 1976, os dados do segundo quarto agora vieram bem positivos, vieram em 3,2, e isso levou muito analista a repensar qual pode ser o PIB da China no final desse ano, aproximadamente 4 a 4,5%. Esse número de 3,2 veio bem acima do que a média do mercado estimava, que era algo próximo de 2,5, 2,6, e mesmo a China não estabelecendo essa meta de crescimento para esse ano, dado toda essa paralisação, toda essa questão do Covid que aconteceu, ainda assim o mercado olha com bons olhos e olha surpreso para a China, porque a China volta a ser o primeiro país a recuperar e a não entrar numa recessão técnica com 2 trimestres seguidos de queda. Ou seja, em outras palavras, enquanto o Reino Unido, Estados Unidos, a Europa, o Japão ainda estão tentando reabrir as suas economias, a China tem uma queda de 6,8 no primeiro quarto e volta com uma alta de 3,2 no segundo quarto. Ou seja, é uma economia muito forte. E aí o mercado fica surpreso e fica feliz por um número acima do esperado, só que quando a gente abre esses dados com um pouco mais de detalhe, você vai ter pesos positivos e negativos. O peso positivo que você vai ter é uma produção industrial subindo aí 4,8, um desemprego caindo de 6,2 em fevereiro para aproximadamente 5,7 em junho. Você vai ter o índice de construção, não bem o índice de construção civil, mas a construção imobiliária, vamos assim colocar, batendo no semestre uma alta de 1,9. As importações de minério de ferro batendo aí 101,7 milhões de toneladas. E se você comparar o mês de junho de 2020 contra o mês de junho de 2019, é uma alta de mais 35%. Então, tudo isso ajudou a expectativa do mercado em torno do minério de ferro, em torno das expectativas de crescimento da China, em torno de algumas empresas que são mineradoras e que exportam minério de ferro. Só que aí está o problema, porque quando você também abre esses dados com mais cuidado, você vai perceber que nem todos os números são tão positivos. As vendas no varejo caíram 11,4% no primeiro semestre desse ano e junho contra junho, ainda você tem uma queda de 1,8. Se você olhar os investimentos de ativos fixos, que são indicadores aí de investimento em infraestrutura, máquinas, equipamentos, no mês de junho eu tive uma contração de 3,1%, e aí está o problema, porque a China ela tem uma classe média estimada aproximadamente em 300 milhões de pessoas. Então, peraí, eu tenho 300 milhões de pessoas na classe média e eu tive uma queda no consumo, como eu disse para vocês, próximo de 11,4% no primeiro semestre. Então não quer dizer que só eu tive a queda porque as pessoas estavam em casa confinadas, mas porque talvez a intenção de consumo do chinês tenha mudado. O chinês não seja tão animado para gastar. E isso começa a colocar em dúvida a consequência de todo esse esforço de recuperação que a China tem feito no curto prazo. Ou seja, isso será que é um efeito natural e crescente de recuperação ou um esforço pontual do governo para dar um up nessa situação? Então, muito analista começou a se questionar se tudo isso que está sendo feito e mostrado continua sendo um movimento que tomou forma de 2008 para cá de recuperar a economia chinesa, ou se isso pode ter um prazo de validade. Por quê? Porque mesmo antes da Covid,
A economia já apresentava uma dificuldade diante do enorme excesso de investimento que estava tendo no país, diante do gasto com investimento imobiliário, diante da quantidade de investimento imobiliário hoje vazio, que se estima que seja aproximadamente 65 milhões de imóveis não utilizados, do aumento do crédito à população de mais baixa renda, e isso tem gerado, sim, nos últimos meses, uma preocupação crescente com riscos de inadimplência. E se você for olhar, eu ainda tenho aproximadamente 130 mil estatais ineficientes. Então, a soma de tudo isso tem levado alguns órgãos supervisores de mercado internacional a alertar para o risco de default na parte de crédito, o risco de uma política de subsídios ainda mais agressiva por parte da China e da incerteza do shadow bank, ou seja, do sistema bancário paralelo chinês, que é algo que tira a confiança do mercado, não só dos números, mas da qualidade e da condição da China de continuar crescendo a médio prazo, sem que tenha uma bolha, no mínimo regional, naquela parte do globo acontecendo. A questão de shadow bank foi muito forte em 2016, 2017, 2014 começou a se discutir muito esse risco, mas é um assunto que recorrentemente volta. E sempre que volta a ser discutido, os números são alarmantes. E alarmantes para cima. Não são números estáveis ou que vêm caindo. Não. São cada vez números maiores. Em paralelo à China, mas ainda sobre a China, essa semana os assessores de campanha do Donald Trump estavam com um sorriso largo no rosto, dado as movimentações que foram tomadas essa semana e que eles acreditam sejam indutores para que o Trump possa reduzir a diferença que ele tem junto ao Joe Biden, que é o candidato natural dele pelo Partido Democrata, quanto à questão de diferença de intenção de voto. Por quê? Porque as intenções feitas essa semana mostraram um Trump muito mais durão, entre aspas, na condução da política externa. Basicamente, o Departamento de Estado informou que pode sim se recusar a emitir vistos de viagem para executivos de empresas, principalmente de tecnologia chinesas, que estejam querendo entrar no território americano, alegando que são funcionários de empresas ligadas a regimes que violam direitos humanos. Na mesma semana, essa semana agora que passou, 4 departamentos de governo também divulgaram um memorando advertindo empresas americanas que violem sanções dentro do território americano, caso as suas cadeias de fornecimento ou os seus clientes sejam ligados a movimentos de repressão na China. E aí tem uma coisa muito interessante, porque na terça-feira o Trump também assinou uma sanção contra a China. Ele se baseou numa lei americana de lobby de 1938, na lei de registro de agentes estrangeiros, que exige que todas as empresas que fazem lobby junto a governos ou empresas estrangeiras registrem as atividades no Departamento de Justiça norte-americano, e de uma experiência vivida em 2017, quando Washington bloqueou o acesso do banco Daidong aos mercados norte-americanos, alegando que esse banco estava assessorando projetos de infraestrutura na Coreia do Norte. Essa lei, que eu estou falando para vocês, que foi assinada na terça-feira, basicamente proíbe o recebimento de empréstimo de bancos americanos, proíbe a participação em transações bancárias e transações de moedas por parte de bancos americanos, e também proíbe o acesso de alguns bancos a investimentos em ações e títulos da dívida nos Estados Unidos. E essas medidas elas são punitivas, tanto a credores quanto aos bancos que participarem dessas transações de modo indireto. Ou seja, tenta atingir um grupo de funcionários previamente escolhidos pelo governo americano, mas que são ligados diretamente ao Banco da China, ao Banco Industrial e Comercial da China e ao Banco de Construção da China. E se você olha para esses 3 bancos em conjunto, são instituições que possuem no perfil transações comerciais para empresas chinesas em território chinês
e que são fortes financiadores de projetos de infraestrutura do que eles chamam de Belt and Road, que é um projeto que a gente vai discutir isso nas lives de geopolítica. Ou seja, são bancos atuantes dentro da China e que usam do mercado norte-americano, inclusive, para financiar, para alavancar recursos e que tem hoje aproximadamente, por estimativas da Bloomberg, isso em 2019, algo próximo a 1,1 trilhão de dólares no mercado americano. Então, se esses bancos estão sendo impedidos ou passam a ficar impedidos a partir de agora a ter acesso a uma série de transações, inclusive a movimentação de suas reservas e de suas moedas dentro do território americano, isso coloca em xeque uma condição muito mais complicada, porque mesmo a lei tendo um período de 12 meses de carência para entrar em vigor, essas sanções contra esses executivos já estão acontecendo. E os bancos multinacionais que operam em Hong Kong, por exemplo, começaram a escanear uma série de listas de clientes para identificar se algum cliente é um potencial risco de sanção por parte da América. E isso faz o quê? Faz com que esses clientes sejam convidados a saírem das instituições bancárias. E isso pode criar também um outro atrito para as próprias empresas americanas, principalmente no segmento de entretenimento ou no segmento de tecnologia. Então, em entretenimento você vai ter Hollywood, você vai ter Walt Disney. Em tecnologia você pode ter Google, Alphabet, Apple sendo envolvidas, porque são empresas que têm na China uma participação e uma significância muito grande no comércio chinês. Só que o maior problema, na minha opinião, que essa lei pode criar é gerar desestabilização no sistema bancário chinês e a partir de um fator de instabilidade, vamos assim colocar, no sistema financeiro chinês, isso se alastrar para o resto do sistema financeiro internacional. Então isso é algo que, se o Trump ganhar uma reeleição, pode colocar, sim, o sistema financeiro internacional numa situação de cheque. E numa situação que possa acontecer muito antes dos 12 meses dessas sanções começarem a acontecer. E essa lei, ela também tem um efeito colateral contra a própria América. Porque muitos especialistas começam a entender que talvez seja a gota d'água para que se reforce ainda mais esse projeto de internacionalização de um yuan digital, que talvez fosse o pior pesadelo dos Estados Unidos. Falando um pouquinho de Brasil, o que eu queria mostrar para vocês? Pessoal, olhando um pouquinho para o Brasil, o que eu queria discutir com vocês é a questão fiscal. Quando eu olho para o passado recente, eu lembro de 2015, quando a desancoragem fiscal, pelo menos para mim, foi o start de um aprofundamento da crise política que a administração Dilma passava, e dali para frente foi o capítulo final que levou ao impeachment. E quando eu vejo o presidente do Congresso, o Rodrigo Maia, defendendo o teto de gastos, na minha cabeça vem muito aquele momento de 2015, e que pode estar, talvez, na cabeça do Rodrigo Maia, eu imagino, é que ele também esteja tentando evitar que um quadro de desancoragem novamente traga todo aquele descontrole e aquele agravamento de ordem econômica, que também virou ordem política, e talvez seja uma forma dele tentar evitar aí, mesmo diante de pressões populares, para o aumento de gastos públicos para socorrer esse momento de pós-pandemia, seja uma forma dele evitar um descontrole maior da gestão política do país. Na mesa do Planalto, para esse final de semana, vai ficar a proposta da reforma tributária da equipe econômica, que está dividindo basicamente em dois grandes blocos. A primeira parte congregando aí a mudança de tributos federais no setor de serviços e criando um imposto em substituição que seria o CBS, que seria a Contribuição sobre Bens e Serviços, que basicamente está juntando aí
PIS, PASEP, COFINS, e que eu particularmente até acho que tem uma chance grande de ser aprovado. Tá? Só que eu acho que a segunda parte, que ainda vai ser discutida, tem alguns componentes mais complicados. Eu tenho aí a mudança do imposto de renda, eu tenho a mudança do IPI, eu tenho a criação do benefício social, tem uma redução do imposto sobre folha de pagamento, e nesse ponto é que eu acho interessante, porque o Paulo Guedes ele usa do efeito econômico da pandemia para defender a criação de um imposto sobre transações de comércio eletrônico, uma alíquota próxima aí de 0,20. E isso seria aí com o objetivo de compensar a desoneração da folha de pagamento. E aqui que eu queria entrar com vocês, porque cabe um destaque, porque sobre a redução do imposto em cima da folha de pagamento, parte da contribuição previdenciária tem que ser repensada. Como que é a contribuição previdenciária hoje? Uma parte ela fica com o trabalhador, a outra parte é do empresário. Se a contribuição do empresário é retirada, então está se reduzindo, em parte, a formação futura da previdência desse empregado. E vai obrigar que esse empregado, que tem pouca educação financeira, tenha que escolher entre reduzir a capacidade do consumo no momento presente, para fazer previdência, para complementar sua renda de aposentadoria, num futuro daqui 15, 20, 25 anos, ou se ele prefere consumir agora e ter o risco de um empobrecimento na velhice, por não ter constituído uma previdência um pouco mais robusta. E isso é complicado, porque muita gente que perder o emprego vai arrumar outro emprego nos próximos semestres a salários menores, o que já tem um achatamento da qualidade do consumo. E ainda talvez não tenha mais a complementação do empresário em planos de previdência. Então é algo que fica uma dúvida. E para muitas pessoas com quem eu conversei hoje, isso foi considerado como o troco que o Paulo Guedes deu por não ter sido aprovado no modelo de capitalização da Previdência o ano passado, a proposta inicial. Brigas à parte, amores políticos e ideológicos à parte, no Congresso existe hoje um outro projeto em paralelo, visando simplificar a carga tributária em alternativa aí à proposta da equipe econômica, que seria basicamente substituir 3 impostos federais, um imposto estadual e um imposto municipal por um único imposto sobre bens e serviços. E, paralelamente, também no Senado, tem aí a proposta de se simplificar a carga tributária, mas nesse caso, não a partir de 5 impostos, mas de 9 impostos por um único imposto de ordem municipal e outro estadual. Acredito que nos próximos dias o Congresso saia com alguma proposta, junto com o Senado, uma proposta equilibrada dentre esses 2 projetos que hoje estão sendo discutidos. Mas, em termos de votação, eu acho que só vai ser votado no Congresso esse ano de 2020, ficando para o Senado votar, talvez, essa proposta em 2021. Só que, em paralelo a isso, o que eu queria passar para vocês é que, enquanto se discute toda essa questão de reforma fiscal, o IBGE lançou a primeira pesquisa de pulso de empresas, que mede quinzenalmente o impacto que a pandemia teve sobre o setor empresarial. E nessa primeira medição que já houve agora, essa semana, pelo menos 1,3 milhões de empresas pararam as atividades, sendo que 46% dessas empresas que pararam as atividades pararam temporariamente. Ou seja, 53% fecharam em definitivo os seus negócios. Passando isso de uma outra forma, significa que nós começamos a sair desse momento inicial de crise com um número aproximado de menos 18% de empresas na economia. Só que essas empresas não são as large empresas, não são as mid empresas, são as pequenas empresas, as small, como se chama no mercado financeiro. Ou seja,
é um número que ainda pode subir mais, porque é a parte mais frágil, é a base mais básica, é a parte mais básica da pirâmide empresarial. E desse universo de aproximadamente aí 518 mil empresas que fecharam temporariamente, o número médio de empregados por empresa era em torno de 49 funcionários por empresa. O que reforça o que a gente conversou na última semana. Os estímulos econômicos do governo foram maiores do que se imaginava, mas foram muito de curto prazo, para proteger as empresas e os empregos no momento de um bombardeio. Bombardeio esse entendido como o choque do consumo e o choque da oferta, porque todo mundo teve que ficar aquartelado em casa, praticamente em termos globais. Só que, como eu falei na semana passada, nós temos um problema. Nós estamos abrindo essa tampa agora. Estamos saindo desse abrigo agora. E aí, talvez eu entenda que ao meu redor está tudo destruído. E aí que é o grande problema do empresário, de novo. Porque ele passa por uma situação que ele não sabe se vai continuar tendo o mesmo desempenho que ele tinha antes da crise. E ele tomou empréstimos, ele tomou socorros do governo, ele fez o que era necessário para poupar empregos durante o bombardeio. Só que agora a realidade é outra. Eu saio desse abrigo. E a depender de como eu tenho ao meu redor a economia funcionando, os hábitos, os protocolos, o behavior de consumo daqui para frente, eu posso ser mais impactado. Tanto que algumas empresas começam agora a fazer as suas demissões. E o problema é que essas empresas, conforme vão entendendo essa realidade comercial, podem acelerar esses processos, porque o prazo também de não demissão, negociável com os programas do governo, estão se acabando. E por isso que eu reitero que a transferência de renda ela precisaria ser mantida pelo menos até o final deste ano e certamente até o meio do semestre do ano que vem, o que criaria um impacto direto com o teto de gastos, aonde, mais uma vez, em eventos transmitidos essa semana, o ministro da Economia disse que não, que não só ele está forçando o programa de privatizações, que ele tem metas a cumprir com esse programa, mas que ele já estaria olhando para a reforma fiscal e que as ajudas feitas no momento da pandemia cessariam ao longo desse semestre. O problema é que muitas empresas ainda não começaram a mandar embora. E eu tenho um número significativo de trabalhadores da economia informal que já estão parados e não estão procurando emprego ainda por causa da pandemia. Ou seja, esse ajuste fiscal ele deveria ser mais gradual e ele deveria ser feito a partir do ano que vem, entrando para dentro de 2022. O problema é que 2022 é um ano eleitoral. E aí a gente pode ter situações não típicas de ano eleitoral se esse teto de gastos fosse feito em 2021, visando um processo mais rígido em 2022. Dessa forma, novamente, eu coloco que a gente ainda está tentando descobrir, tentando fazer um rescaldo da situação econômica. Ainda que alguns números e os resultados de bolsa estejam bons, e isso mostre que algumas grandes empresas, as large cap, estão bem, não quer dizer que a economia real recupere na mesma velocidade. E aí eu me socorro do que Jerome Powell falou na última reunião no dia 12 de junho, quando ele falou que as expectativas do mercado financeiro mundialmente estariam talvez distorcidas da realidade da economia real. Ao longo dessa semana a gente vai ter aí esses desdobramentos da questão fiscal e aí eu passo um pouco mais de análise para vocês. Queria agradecer a vocês e convidá-los a acompanhar, porque provavelmente já essa semana a gente começa a soltar os 13 vídeos de geopolítica que a gente está finalizando nesse momento.
Muito obrigado e um abraço.